Acredito que eles já estão nos vendo, é isso? Sim. Então, boa noite a todos que estão aí. Se eu me lembro bem, as pessoas começam a dar um boa noite, é isso? Isso. Logo, logo começam a vir os boa noites aqui, apenas para entendimento para todos que estão assistindo. Meu nome é Marcos, sou coordenador da casa, do Caminho de Ascensão, e hoje eu vou ser o cambono virtual do Miguel durante toda a transmissão. Fiquem à vontade que eu vou lendo todas as perguntas que vierem. Aproveitem. É bom que as pessoas saibam que hoje não é o Inácio, né? Hoje é o Hoje não é o Marcos. Inácio. Eu já até coloquei uma camiseta de outra cor para ter certeza que não é o Inácio. Estou vendo as pessoas aqui dando boa noite. Então, boa noite. Mais um pouco eu consigo fazer isso sozinho. Falta pouco. Vamos lá. A ideia de hoje é falar um pouquinho sobre o tarô. Algo que fascina as pessoas, né? Algo que foi proibido desde a Idade Média, né? Pela igreja. Aqueles que eram pegos, né? Tirando a sorte, como eles diziam, eram muitas vezes queimados vivos. E isso quase morreu. Essa é uma prática que quase morreu, foi praticamente extinta, ficou esquecida durante muito tempo. E retornou com uma compatriota francesa, que caiu nas graças de Napoleão. É claro que a leitura do tarô continuou sendo praticada no submundo, né? Mas ela só ganhou força por conta dessa compatriota francesa que caiu nas graças de Napoleão Bonaparte. E por conta de ser, digamos assim, uma aconselhadora de Napoleão, ganhou notoriedade e a prática ficou famosa na França, que era um país mais liberto de dogmas da igreja na época, né? A Sociedade Rosa Cruz também teve seus adeptos, muitos aí aperfeiçoaram, inclusive, o oráculo. Mas a ideia de hoje não é só falar sobre o tarô em si, mas falar sobre os oráculos de uma forma geral. Porque o tarô talvez seja o mais conhecido no mundo. Depois tem, aqui no Brasil, é muito conhecido o jogo de búzios, que veio da África. Mas a gente tem também o I Ching, que é praticado na China há pelo menos 3.000 anos aí, se não mais. Existem registros dos celtas com outros tipos de oráculos, os gregos, né? A gente fala de oráculos, tem os gregos, e isso causa grande fascínio nas pessoas, né? Por que causa grande fascínio? Porque elas têm a ideia que o tarô vai trazer respostas, né? O oráculo vai trazer as respostas, né? O que eu devo fazer? Respostas de sim e não. Assim, o que eu mais escuto nos meus atendimentos é: tira uma carta para saber se eu devo ou não ficar no meu relacionamento. Aí eu vou dizer para vocês, e eu acho que esse é o alvo da nossa conversa de hoje, é justamente desmistificar isso, porque qualquer um dos oráculos que se conhece, desses que eu mencionei, eles não foram criados como leitores de sorte.
Nenhum deles foi criado como leitores de sorte, como dizer para você o que fazer, porque senão eles iriam conduzir a sua vida. A pessoa tem muitas pessoas. Isso é, vamos dizer, de cada 100 pessoas que gostam do tarô, que se interessam, elas se deixam ser conduzidas por aquilo que é tirado nas cartas. Isso é muito perigoso. Isso é extremamente perigoso. Né? Porque a pessoa ela é movida por esse fascínio e acaba caindo nas garras de muitas vezes pessoas inescrupulosas. Eu vou dar um exemplo disso bem claro. Você é carente por respostas. E aí você acha que o tarô vai lhe dar todas as respostas. E aí o que você faz? Você vai num tarólogo, numa taróloga, num jogador de búzios, num leitor de runas, e aí ele diz para você assim: sabe por que sua vida não vai para frente? Porque você tem um encosto em você. Você tem um obsessor, você tem um espírito maligno das trevas, você tem um mago, você tem um chip implantado, porque essa é a moda agora, né? Do chip implantado. Então todo mundo acha que tem sempre alguém por trás disso que faz a vida não mover. E a maioria das vezes é a própria pessoa que não se move, ela que não se movimenta, e ela é o próprio obsessor da sua vida, ela é o próprio chip implantado nela mesma. Mas o que acontece? Ao ouvir isso, mesmo que ela não tenha um obsessor, mesmo que ela não tenha nada, que ela seja vítima de si mesma, ela acaba caindo nas garras desse pessoal. Ela passa os próximos dias pensando que tem alguém por trás dela. Aí ela volta nesse leitor de sorte, e o leitor de sorte diz para ela: então, eu posso resolver esse seu problema, só que vai te custar tanto. Vai te custar X dinheiro, vai te custar o teu peso em ouro para mim resolver o seu problema. E a pessoa paga. E a pessoa paga. Essa pessoa com quem ela passou muitas vezes não faz nada, não faz absolutamente nada, e diz assim: você vai voltar daqui uma semana porque eu vou ter concluído esse trabalho. E aí, ela volta dali uma semana, a pessoa está resolvida. Você não tem mais nada bloqueando o seu caminho. Vou tirar aqui nas cartas. Ela tira as cartas e a carta não dá nada. Quer dizer, a pessoa faz com que a carta não dá nada. Se alguém jogou pôquer e já jogou roubando pôquer, sabe muitas vezes que dá para fazer, tirar a carta que você quer. Os bons, né? E esse pessoal é bom fazendo isso. Porque quem os procura, né, quem procura os leitores de sorte, digamos assim, não são pessoas felizes. São pessoas muitas vezes aflitas, procurando por. E aí é onde cai nas garras desses inescrupulosos. E cai fácil. Cai muito fácil. O pessoal está me entendendo aí? Tá claro? Eu espero que sim. Porque a ideia. Eu vou ser um pouco delicado, porque eu tenho um baiano aqui do meu lado que puxa a minha orelha. Vou tentar ser delicado. A ideia é que quem está ouvindo hoje não seja mais trouxa. Porque nós que vimos em terra para auxiliar vocês, a gente está cansado, muitas vezes, de ter que lidar com trouxa. Eu não estou falando de cada um de vocês, não. Porque trouxa tem dos dois lados. O trouxa é aquele que faz isso e o trouxa é aquele que cai nisso. Tem dois lados. Então não deixe mais se passar por vítima desse pessoal. Não caia mais nisso. Não caia mais nisso. E isso é extremamente importante.
Isso não vale só para os leitores de sorte. Isso vale para muitas coisas se você aplicar na sua vida. Muitas vezes, o seu desespero, você pode cair num lugar e a pessoa, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, custa X. Custa X. Aí quando você ouve essa palavra, já é o primeiro passo para você cair numa cilada dessa. Porque, na verdade, do lado de cá, quem quer ajudar não precisa de nada. Dinheiro para gente não tem a menor diferença. E se alguém do lado de cá pedir algum tipo de ajuda, você vai sentir na hora que é uma ajuda honesta. Que é o que seria talvez auxiliar um amigo que não consiga entender a nossa linguagem, não consegue ter intuição suficiente. E aí a gente precisa de um amigo para poder dar um toque, para poder fazer a conexão, a ponte. Tem pergunta já? Já tem uma primeira pergunta aqui, Miguel, falando assim: boa noite. Em meu desenvolvimento, eu descobri meu oráculo, que são 7 pedras de uma concha, e você pediu para eu aprender a ouvi-las e entendê-las, porém não encontro muitas informações. Esse tipo de oráculo é cigano? Esse tipo de oráculo não é cigano. Esse tipo de oráculo é celta. Ou talvez indígena. Aí você precisa se conectar melhor com isso. E o fato é, eu lembro desse rapaz, a gente já conversou uma vez. Você pode criar seu próprio oráculo. Aí eu não gosto de tarô, eu não gosto de baralho, eu não gosto de búzios, eu gosto de tampinha de garrafa de cerveja. O pessoal sempre me serve lata de cerveja, mas no meu tempo era garrafa. E tinha tampinha, eu não sei se ainda existe cerveja com tampinha, existe? Então, você pode criar seu oráculo até com tampinha de garrafa. Funciona muito bem, só que você precisa criar o seu método. E tudo é possível. Tudo é possível. Só que se você pintar uma tampinha de vermelho e ela tiver esse significado para você, é você que tem que dizer qual o significado de cada cor, qual é a combinação. Se você usar o mecanismo de cores, se você usar o mecanismo de números, você pode usar por peso, até com moedas dá certo. Aliás, os chineses usam moedas, né? Cara ou coroa, combinação, você pode criar a sua sequência. Isso não existe uma regra. Mais alguma? Tem uma aqui falando: e qual a dica para quem quer aprender a ler as energias do tarô? Isso é uma boa pergunta. Aliás, uma pergunta excelente, que é, eu falei do lado ruim desse jogo, né? Eu falei do lado bem ruim que as pessoas tiram proveito disso e abusam da inocência e do desespero alheio antes, que é muito comum. Mas e o jeito certo? Como funciona qualquer oráculo? Eu tenho o meu aqui, acho que as pessoas conseguem ver. Sim. Eu uso um baralho o mais simples possível. Mais simples. Que é o que não é exatamente igual, mas foi o que o moço me arrumou. Eu gosto dele, porque ele tem figuras bem claras, bem objetivas. Né? Ele tem figuras bem claras e objetivas, porque a ideia não é confundir. Eu não uso o baralho para confundir ou para mistificar. Quem passa comigo, quem já passou em consulta comigo, sabe
que quem entra... Primeiro, que quem passa comigo tem muita coragem. Não é qualquer mané que passa comigo. Sabe que se a pessoa entrar, a primeira coisa que eu pergunto, do que a gente vai conversar? É a primeira pergunta que eu faço, do que a gente vai conversar? E a pessoa diz, não sei, eu só vim tirar uma carta. Então eu já aviso. Se você pegou a minha ficha e vai falar comigo e é para tirar uma carta, vai jogar pôquer. Vai jogar pôquer. Porque eu não sou tirador de carta. Já começa por aí. Se você não sabe o que quer, nem perde seu tempo em falando comigo. Porque vai tomar porrada. Então, pelo menos, você tem que saber para que você quer tirar carta. Objetividade é tudo na vida. Já começa por aí. Segundo, no processo certo, ainda na pergunta da moça, que ela pergunta a forma correta, primeiro você tem que entender como isso funciona de verdade. Como isso funciona de verdade. Para mim, isso aqui é um concentrador de energia. Quem fala comigo, no momento que a gente está conversando, eu estou sempre manipulando as cartas. Estou sempre manipulando as cartas. Eu envolvo as cartas com a energia da questão, a energia do momento. E essa pessoa vai falando, a gente vai conversando, e muitas vezes eu dou meu baralho, alguns não gostam disso, mas eu dou meu baralho na mão da pessoa e digo, vai embaralhando aí, enquanto a gente conversa. E ela vai passando essa energia para esse instrumento. E esse instrumento vai concentrando a energia. E aí, de acordo com a prosa, de acordo com a conversa, aí a gente tira uma carta para ver os resultados. Porque normalmente, alguns eu nem preciso tirar carta. Porque já fica tão óbvio para a pessoa o tom da conversa, que ela mesma cai em si, e aí não precisa da carta. Mas quando eu vejo que a pessoa está duvidando do que eu estou falando, quando ela duvida do potencial dela, quando ela duvida da conversa, porque na verdade ela não está duvidando de mim, ela está duvidando dela mesma. E aí ela acredita mais no baralho, do que aquilo que a gente conversou. Aí eu deixo ela tirar uma carta. Essa carta, ela está tão envolvida na energia dessa conversa, tão energia na conversa, que a pessoa pode rodar esse baralho inteiro, que ela vai tirar aquela carta que ela tem que tirar. E é onde muitas vezes, quem já viu, é onde eu colo a carta na testa da pessoa. Tipo, você não acredita em mim, então acredita na carta. Ela pode rodar o baralho inteiro, ela vai tirar aquela carta. Algumas vezes é tão óbvio que eu digo para a pessoa qual é a carta que ela vai tirar. Eu digo, você pode escolher qualquer uma, mas você vai tirar essa. E ela tira. E é assim que funciona. O tarô, o baralho, o oráculo, vamos chamar de uma forma geral, o oráculo é um facilitador. Ele tem que ser sempre um facilitador, um quebrador de gelo. É algo que esquenta a coisa. A prosa vai fluindo. E aí, mas como é que está essa energia? Então a gente tira uma carta para saber como é que está isso. Aí depois tira outra, para ver os desdobramentos. Isso é sempre um facilitador. Ele não pode ser o dominador da tua vida. Tira uma carta aí, de acordo com o que sai na carta, é o que eu vou fazer. Aí a pessoa tira a carta das pedras e ele dá com a pedra na cabeça. É assim que funciona? Não, não pode ser assim. Ele tem que ser sempre um facilitador. Então a primeira coisa é entender como funciona, que é isso que eu estou querendo dizer. Segundo, é respeitar. É respeitar isso, porque você lida com uma energia sua e a energia da pessoa com quem você está usando isso. E essa energia se movimenta através disso, dessa ferramenta. No meu caso é essa, mas pode ser várias outras. E terceiro,
É qual é o uso que você quer dar para isso. Qual é o uso? Qual o propósito? Por Muito que bem. você quer aprender? Por quê? Porque é bonito? Porque é divertido? Porque você quer fazer bem nas festas? Porque você quer impressionar os amigos? Cuidado, porque isso também pode ser uma armadilha muito grande. Porque pode ter alguém por trás desse lado aqui que adora fazer piada com isso também. Adora se divertir. Na hora que você definiu isso e vê que seu propósito é justo, é válido, aí você pode começar a aprender de fato a interpretar. E aí é estudando. Mais perguntas? Miguel, na verdade, quando você estava falando sobre tirar a carta por tirar a carta, teve uma pessoa que pediu para tirar a carta para a reunião de hoje, sobre como que isso estava sendo direcionado, né? E Legal, acho auspicioso. também acho. Já sabe que carta vai sair? Eu acho que são os caminhos. Vamos lá. Eu vou colocar o baralho aqui, ó, na frente de vocês. Vou pedir para a moça aqui do meu lado, que não pode falar, ela não está vendo as cartas. E ela vai tirar uma carta. Realmente é auspicioso. É o cigano. Realmente é auspicioso. O adjetivo foi correto, a carta não. Muito bem. Apenas para fazer um comentário aqui, Miguel, só por uma pergunta, e aí eu posso responder, porque uma pessoa perguntou como que pode se consultar com você. Então, eu respondo que a cada Posso 15 responder dias, antes? por favor, fique à vontade. Tem que ter muita coragem, como eu já Muito disse. bem. Além da coragem, é, você pode entrar na página do espaço que você está vendo essa transmissão, e a cada 15 dias, nas quartas-feiras, o Miguel atende online para vocês. Essa semana, a semana seguinte, acredito que não seja o Miguel, mas na outra vai ser o Miguel. Então, quem quiser conversar com ele, na próxima, não na próxima quinta-feira, na outra, nós teremos fichas para ser distribuídas para ele. Pode continuar, Miguel, E se não tiver comigo, pega de outro, com certeza. porque tem vários parceiros muito bons. O que mais? Tiveram algumas sugestões sobre. Algumas pessoas sabiam que era o cigano, algumas falaram que ia ser a árvore, mas eu tenho uma questão aqui, Miguel. No começo da sua transmissão, você falou dos trouxas que fazem o papel de leitores de oráculo, mas que são simplesmente enganadores. Como que a gente consegue, para quem está assistindo, dar o direcionamento para ele encontrar a melhor pessoa para isso? Porque existem pessoas sérias, existem pessoas que fazem isso com o dom, com amor, que não querem nada além da verdade. Como que a gente consegue dar esse direcionamento para as pessoas? Quando você consulta com alguém de verdade, quando você consulta com alguém, seja qualquer tipo de oráculo, tá? Qualquer tipo de oráculo. Aliás, eu vou ensinar a fazer uma brincadeira depois. Me lembra disso se eu esquecer. Pode deixar. O pessoal vai poder fazer isso em casa e vai ter resultados bem divertidos. Mas a pessoa que faz isso por amor à arte, por amor ao propósito, dificilmente ela vai te cobrar por isso. Já começa por aí. Eu sei que existem terapeutas que utilizam do oráculo para como um meio facilitador. E aí, na verdade, a profissão dela, ela está te cobrando por um serviço, e ela, um serviço terapêutico, e ela utiliza do oráculo como um facilitador de compreensões, de entendimentos.
Isso é justo, isso é válido. Mas a partir do momento que a pessoa diz, eu vou resolver seu problema com uma pequena quantia de dinheiro, na verdade, esse tipo de aviso, ele pode ser muito bom para você. Ele pode ser muito bom. Porque primeiro, quando você sentir que alguém quer tirar proveito de você, principalmente financeiro, porque ele vai dizer para você, você tem um grande problema na sua vida. Você tem um grande problema. Se esse oraculista disser isso para você, suspeite. Já é um aviso. É um aviso de que tudo que ele disser ali, se você estiver disposto a ouvir, é justamente o contrário de como está a tua vida. É por isso que eu disse, se você souber ouvir até o que esses trouxas, né, esses charlatões têm a dizer, até disso dá para tirar proveito. É só não cair na armadilha deles. É só não cair na armadilha deles. Então esse é o, vamos dizer assim, a deixa para você entender que se trata de um charlatão ou se trata de alguém honesto. Porque tem muita gente boa que faz isso. Tem muita gente boa. Sabe aquelas benzedeiras? Acho que não sei se existe ainda hoje. Existe. Aquela benzedeira de quebranto de criança. Já viu alguma benzedeira cobrar por isso? Uma benzedeira boa que cobra. Ela faz isso por amor e ela fica feliz por ter alguém aonde ela utiliza isso. Ela se sente útil. E isso é visível. Quando você vê que a pessoa fica feliz por estar benzendo o seu filho ou benzendo você, porque ela se sente útil. Quando você enxerga isso, e quem está disposto a ver, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir para esse tipo de coisa, sente na hora que se trata de uma boa pessoa. E a chance de você tirar proveito do oráculo é muito grande. É muito grande. Miguel, tem uma outra pergunta aqui falando que todas as cartas têm um lado sombra e luz. Como fazer para interpretar corretamente? Sim, toda carta tem um lado sombra e um lado luz. Às vezes uma carta tenebrosa, que é bem feia, ela pode ter... Vou pegar uma aqui, que normalmente quando a pessoa tira, ela até arrepia, que é essa aqui, ó, que é o urso. Né? Veja que está à noite, é um urso bravo dentro de uma caverna. Essa é uma que eu gosto, adoro essa carta, porque assusta as pessoas, né? Ó, essa aqui, ó, essa também, que são os ratos. A pessoa, quando tira essa carta, ela fica até... Fala, minha casa caiu, como vocês dizem hoje, não é assim? A expressão da moda agora. Minha casa caiu. Outra também que é mais fácil explicar pelas mais feias. A raposa. Também é outra carta que as pessoas tremem. Tem outra, então, que lá no espaço saía direto. Aliás, tem duas que normalmente choca as pessoas. Choca mais. Uma é essa aqui. Essa aqui adora chocar as pessoas, né? A morte, o caixão. Cada baralho tem essa também, que é a serpente ou a cobra. Nem sempre essas cartas que parecem, às vezes elas são mesmo. Às vezes elas são mesmo e a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso. Mas nem sempre elas são, têm o significado ruim. O urso, por exemplo, talvez significa que seja um momento da pessoa ficar mais reclusa.
Não tem a pandemia? Né? A pandemia é um momento de reclusão, é um momento de hibernação, é um momento de recuperar as energias, né? De pensar melhor naquilo que quer para a vida, que é o que todo mundo está fazendo nesse período de pandemia. Dependendo da energia da pessoa, poderia sair muito bem o urso, caberia muito bem. A morte, que pode ser muito sinistra para alguns, na maioria das vezes ela tem um significado de transmutação, de nascer de novo, porque a morte não existe. Né? A morte, na verdade, é um simbolismo, para quem está desse lado de cá, do meu lado, é muito clara. A gente não morre, a gente, na verdade, nasce para um outro mundo. E talvez algumas pessoas precisam mesmo de renascer para poder se superar. Né? Os ratos que causam pavor nas pessoas. Às vezes, os ratos podem trazer a mensagem para a pessoa que ela precisa de mais organização, que ela precisa de mais união, que ela precisa ser mais sistemática, né? Precisa de mais racional, porque esse é o trabalho dos ratos, né? Os ratos são sistemáticos. Poderia substituir a carta, se eu quisesse fazer um baralho só de beleza, né? Um baralho bonito, em vez dos ratos eu colocaria um ninho de formigas, ou as abelhas, por exemplo. E cada carta tem esse lado, o lado sombra e o lado luz, assim como cada ser humano. Todos nós, sem exceção, desse mundo, né, nós temos o lado luz e o lado sombra. E é isso que cabe a nós, entender a luz, entender as sombras, melhorar aquilo que já está bom e melhorar ainda mais aquilo que não está nada bom. Perfeito, Miguel. Próxima questão aqui, a pessoa diz: eu entendo que as cartas são mais para o direcionamento, mas fora a interpretação da carta, tem muito a intuição do oraculista ou não? É pura Sim, interpretação? sim, tem muito a intuição. Lembra do jogo que eu falei para me lembrar que vocês podem fazer? Vocês vão pegar um baralho, qualquer um, pode ser até um baralho de pôquer, e brinca com uma criança. Brinca com uma criança. Porque a criança até os 7 anos, ela é pura intuição. Ela é extremamente intuitiva. Porque a criança, até os 7 anos, ela tem um bloqueio da matéria muito grande. E a criança não tem muita razão. Ela é, dependendo da idade, dependendo da criança, obviamente, ela tem muito mais intuição do que razão. Então, um jogo que dá para fazer, e você pode acreditar bem bacana nisso, é pegar um baralho e brincar com uma criança. Pede para a criança embaralhar, abrir a carta, e aí você tira uma carta, qualquer uma. E aí pergunta para a criança: o que você vê nessa carta? O que é isso para você? E a criança vai te dizer, na lata. Vai te dizer de sopetão o que ela vê naquela carta. É óbvio que a intuição da criança ela é diferente da adulto. Então não siga ao pé da letra. Porque muitas vezes o que a criança diz, você também precisa interpretar e transpor isso para o mundo adulto. Mas você vai ter grandes surpresas com isso. Grandes surpresas. Porque a intuição de uma criança é pura. Ela não tem influência. A criança não tem medo de ser ridícula como nós adultos, né? Nós adultos temos muito medo, né, de sermos ridículos. Nós deixamos de brincar, nós deixamos de nos divertir com medo de sermos ridicularizados, né, com medo do julgamento alheio. A criança não tem esse problema. Então ela usa da intuição dela a pleno vapor. Então brinque com isso em casa. Se você tem crianças aí até os seus 7 anos, divirta-se. Você vai ter grandes surpresas. Muito bem. Sobre luz e sombra também das cartas, Miguel, uma pessoa perguntou assim: o Sol também tem um lado sombra? Tem o lado sombra, sim, porque a pessoa cheia de vaidade, cheia de orgulho,
ela pode achar que está sempre na luz, né? Pessoa que é muito orgulhosa, tem muita vaidade, ela se acha sempre na luz. E aí ela se acha o sol, o centro das atenções. E, na verdade, a carta mostra justamente o contrário. É para dizer, querido, você não é só luz como o sol, tá? Até porque o sol não fica o dia inteiro no céu. Então, todas as cartas têm, inclusive o sol. Muito bem. Um comentário aqui, só para esclarecer, de uma pessoa que está assistindo, ela colocou assim: nem todos que cobram são charlatões. Muitos estudam, investem em curso, tempo, dedicação, e quando feito com amor e boas intenções, não tem problema com cobrar. Vai da índole de cada um. O que foi já explicado por você é que existem muitos terapeutas que utilizam o oráculo como uma ferramenta de informação para cada um deles. Então, eu só estou complementando o que você estava falando para não ficar no Claro, vácuo. lógico, com certeza. Cobrar ou não cabe de cada pessoa. Cobrar pela solução dos seus problemas são outros 500. Isso, só para deixar bem claro para todo mundo, né? O que o Miguel fala daquele charlatão é que você tem um problema e para resolver esse problema custa-se tanto. Um oraculista de boa índole fala: você tem um problema, boa sorte. As cartas estão dizendo isso para você. Boa sorte e sucesso na sua vida. Sim. É isso. Uma outra pergunta, Miguel. Pode nos dizer a respeito do tarô da Aura Soma, que é o oráculo da cor? Sim, é aquilo que eu estava querendo dizer no começo que você podia fazer, você pode fazer um oráculo com qualquer coisa, até com tampinhas de garrafa. E aí você, para diferenciar uma da outra, você usa cores. Cada cor tem um significado, né? Cada cor existe um significado. Algumas cores são mais óbvias, né? O vermelho, por exemplo, é a cor do fogo, a cor da paixão. Isso é meio óbvio, né? O azul, que lembra o mar, né? Que lembra a tranquilidade, mas também tem o lado sombra, que pode ser tempestade. Isso é azul. Tem o amarelo. E aí você pode ligar essas cores com o que você deseja. Então é por isso que existe uma infinidade. Estou para dizer que seria impossível a gente determinar a quantidade de oráculos existentes no mundo, porque a cada dia a pessoa pode criar um diferente. Isso pouco importa, o resultado é sempre o mesmo. E o objetivo é sempre o mesmo. Independente se é para o bem ou para o mal, a pessoa pode usar o oráculo que ela quiser. Perfeito. E aí não é uma outra pergunta aqui. Existem oráculos que precisam de um estudo muito maior. Por exemplo, o oráculo do I Ching, se a pessoa se aprofundar com isso, ele precisa quase que fazer uma década de estudos para Sim, chegar num resultado sem ler ou qualquer consulta. Ou a runa precisa de um tempo maior, porque cada runa tem uma história ali dentro sim. dela, né? Na verdade, qualquer oráculo. Na verdade, qualquer um. Acredite ou não, os mais simples, muitas vezes são os mais difíceis. Porque quanto mais cartas tiver, por exemplo, o tarô de Marseille, que entre os baralhos, ele tem um número de cartas maiores, que são arcanos maiores e menores, né? Ou primários e secundários, como queiram chamar. Você tem um meio físico para isso, de interpretação. Então, você tem combinações maiores. E, digamos assim, se você decorar aquilo, se você for um memorizador muito bom, isso acaba se tornando mais fácil para você. Agora, quanto menor for o número de cartas, ou de pedras, ou dos meios em si, mais intuição você vai precisar usar. Só que memorizar, né, os Xing são, não tenho certeza das combinações, mas são muitas combinações
Então, até você memorizar aquilo, todas as combinações, e memorizar a sombra, né, o yin e o yang de cada uma das posições, isso leva muito tempo, só a memorização. A interpretação das combinações, então, a coisa se torna bem mais difícil. Qualquer oráculo, ele requer estudo constante. Estudo constante e prática constante. Porque não adianta você comprar um baralho e deixar ele frio na gaveta. Você tem que manipular, você tem que usar, você tem que testar, você tem que estudar para valer. Isso não tem fim nunca. Isso não tem fim nunca. É como arte, né? Um artista, um pintor, ele sempre está pintando. Se você pega um pintor do início de carreira, muitas vezes as obras dele não têm um bom apreço visual, mas com o passar dos anos, com a prática, com a perfeição, aquilo se torna maravilhoso. E normalmente as últimas obras da vida desse pintor são as mais belas, são as mais encantadoras. E é assim com o oráculo, com qualquer um. É dedicação constante, prática constante. É um estudo que não tem fim. Perfeito. Apenas só um comentário aqui, Miguel, para interromper a transmissão, porque colocaram um salve Inácio aqui. Quem está transmitindo é o Miguel e quem está lendo as questões é Marcos, coordenador da casa, médium que recebe a entidade Inácio, que não está trabalhando hoje. Então, eu estou aqui auxiliando o Miguel para tudo isso. Mas, mesmo assim, salve a todos que estão aqui. Foi o que eu disse lá no início. Mas não adiantou nem a troca de camisa, não é? Não, não adiantou nem a troca de camisa. Não adiantou nem a troca de camisa. E as perguntas, por enquanto, se encerraram. Tá? As Muitos quatro? falaram que já passaram por você, que tomaram a carta colada na testa, que amaram todos os seus comentários. Uma pessoa passou apenas no atendimento online com você e em 20 dias já teve um direcionamento excelente sobre o que você foi dito e, inclusive, citou de uma maneira pesarosa que nesses atendimentos que passou com você, nenhuma das vezes você usou o baralho. Então, não é necessário o baralho. Não. Pois E, é. na verdade, o que acontece? Por que às vezes eu não uso o baralho? Vou falar de novo. Por que às vezes eu não uso o baralho? Porque às vezes não precisa. A pessoa não quer. Não é que ela não quer. Ela se sentiu satisfeita com a conversa. Fluiu. Deu seguimento. Ela nem lembra que tem a carta. E outras vezes eu não quero. E outras vezes eu não quero mesmo. São 3 livre-arbítrios, né, Miguel? Sim, O do consulente, o seu e o da carta. sim, exatamente. Exatamente. Perfeito. Uma outra pergunta que acabou de chegar, Miguel. Se você ver algo como morte na família, ou algo ruim assim, você fala? Vou responder de uma forma bem objetiva. Que bem isso traria? Que bem isso traria? Se for trazer pânico, se for trazer tristeza, eu sou o quê? Idiota? Para que eu vou fazer isso? Sim. Agora, se isso trouxer algum benefício, se isso de alguma forma fizer bem, e se eu tiver permissão para isso, sim. Por E enquanto. a questão é, que muitas vezes alguém passa comigo por recomendação de alguém. Isso é interessante. E a pessoa vem falar comigo e diz assim: você é sempre muito direto, você diz a verdade, você dá na lata, você cola a carta na testa.
Mas será que a pessoa está pronta para isso? Será que tem algum bem em eu rachar a pessoa no meio? Então, às vezes, tem gente que passa comigo e eu faço cara de paisagem. Porque ela ainda não está pronta. Eu tenho que dar uma maciada na carne. Aí, depois de 2, 3, aí eu racho ela no meio. Porque aí ela está pronta para ouvir a verdade. Ela vai saber bem lidar com a verdade. Porque senão é inútil. Sim. Me veio uma outra questão aqui, Miguel, não foi colocada aqui, mas para as pessoas que querem consultar o oráculo, às vezes para ela mesmo, para ela aprender, alguma coisa até como base de consulta, por exemplo, o I Ching, que é uma coisa mais fácil de se fazer e olhar o resultado, como que a pessoa tem que se preparar para ela conseguir captar o que é necessário para ela? Não eu acredito que a pessoa não vai chegar, eu quero tirar o I Ching e já joga para tudo quanto é lado. Tem que ter uma preparação para isso, né? Sim, mas no começo é bom. No começo é sempre bom manipular mesmo. Fazer aleluia, como diz. Mas para ter domínio prático da coisa, domínio físico, de manipulação, de. Porque tem gente que não consegue nem baralhar a carta, né? Sim. Então, começa a manipular mesmo. Começa a tirar sem se preocupar com o resultado. Só para memorizar, só para ganhar controle físico com a coisa. Depois, quando você tira sozinho para você, você começa a mentalizar, começa a manipular as cartas, igual eu faço, igual eu falei no começo, que eu manipulo as cartas para deixar a energia envolver o oráculo. E enquanto você pensa naquilo que você quer, enquanto você formula as questões, seus pensamentos, suas dúvidas, tudo aquilo que você quer abrir na tua vida, aquilo que você quer saber, vai manipulando as cartas, vai mentalizando isso. Leve o tempo que levar e vai manipulando. E aí você tira. Que é justamente para que essa energia se envolva. Certo. Ainda muitas pessoas falando, agradecendo os atendimentos que você já fez, tanto presencialmente na casa, antes do período de restrição, como online, e acabamos as questões. Acabamos as questões. Vamos ver se ainda tem mais algumas. Eu sinto falta do presencial, muita falta. Porque desse meio não dá para colar a carta na testa. É, mas aí, falando como coordenador da casa, a reabertura será em breve. Vamos ter fé e nos preservarmos para a reabertura ser em breve. Não quero perder consulente. E nem amigo e nem ninguém. Não. Desse lado a gente também ajuda. Mas não tem tanta graça. Perfeito. Chegou uma questão, Miguel. Como não interferir no jogo? Pois com o pêndulo eu consigo manipular o resultado. Tem duas questões aí. Tem duas questões importantes. A primeira é confiança. A segunda é fé. Quanto mais você estuda, quanto mais. A fé, para mim, tem um significado. Pode parecer ridículo isso, mas é o meu ponto de vista. É o meu grau de entendimento. A fé, para mim, é conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você acredita. Quanto mais você pratica, você ganha mais confiança, e isso é fé. Aquilo que você não conhece, você tem medo. Você não conhece, tem medo. A partir do momento que você conhece, você para de ter medo. E isso, para mim, é fé. Esse é o meu ponto de vista. Não necessariamente eu estou certo, é o que eu. Dentro dos meus limites, digamos assim, é o que eu acredito. E quanto mais você faz isso, mais conhecimento, mais fé, menos manipulação tem. Você deixa a coisa fluir. E você não tenta forçar os resultados, porque você confia.
Outra coisa importante isso é uma recomendação, não necessariamente uma regra. Passar com um oráculo, né, um oraculista, digamos assim, é bom que você faça isso com alguém que você não conheça, com alguém que você não tenha envolvimento. É óbvio que, como eu disse, isso não é uma regra, isso é uma recomendação, porque muitas vezes a energia envolvida da relação, seja entre família, seja entre amigos, seja entre... Isso influencia no resultado, porque às vezes a pessoa, quem está tirando, tem um envolvimento emocional de alguma forma, e isso interfere no resultado. Ou então, às vezes, a pessoa, ela quer passar uma mensagem para a pessoa, ela não tem coragem de dizer, e ela vai, vamos dizer assim, manipular o resultado para poder passar essa mensagem que, na verdade, não é do oráculo, é dela. Então, isso é uma recomendação. Não é uma regra, porque tem pessoas que separam muito bem o lado emocional dessa questão e ela vai fluir. Mas são poucas que fazem isso. Ótimo, Miguel. Uma outra questão é, pode falar um pouco mais sobre o oráculo celta? Os celtas, eles eram mais rudimentares, né? Os celtas eram mais rudimentares. Utilizavam muitas pedras, meios da natureza para isso. E como eu disse no começo, para o rapaz que tem as pedrinhas e a concha, né? Era a forma com que eles tinham para fazer essa previsão. E os celtas eram muito versados nos astros também, né? Eles eram muito bons com isso. Então, muitas vezes as pedras têm elementos da natureza, justamente para essa conexão com os 4 elementos, né? Assim como o chinês, assim como o oráculo chinês tem o envolvimento dos elementos, os celtas também. Mas basicamente todo oráculo tem a mesma sistemática, aliás, o mesmo conceito energético. É uma questão somente o físico, a manipulação e a interpretação é que muda. Perfeito. Uma outra questão é, se as cartas possuem os dois lados, como saber a qual lado a carta está se referindo no momento da leitura? Estudo, precisa de muito estudo, precisa de muita prática e precisa de intuição. É por isso que eu sempre envolvo a energia na coisa toda. Eu sempre deixo a energia fluir e confio. É por isso que eu digo, eu confio tanto, tem uma palavra para isso, é como se o oráculo fosse parte de mim mesmo. Existe sinergia nisso, entre os envolvidos. O baralho, que é o que eu uso, o oráculo, é como se fosse uma entidade de vida própria. É óbvio que ela não é inteligente, mas ela é um meio que permeia a minha energia, a energia do consulente. E quando isso permeia, fica fácil entender. É por isso que às vezes eu digo para a pessoa, antes mesmo dela tirar a carta, qual a carta vai sair. Perfeito. Uma outra informação é: estou ouvindo a palavra jogo e gostaria de entender se o componente sorte e azar está presente na vida e nas cartas, além da sábia interpretação das próprias cartas. Não existe sorte. Sorte é algo. Sorte é uma palavra que foi criada para tudo aquilo que eu não consigo explicar. Aquilo que eu não consigo explicar, eu chamo de sorte, ou chamo de acaso. Né? Alguns gostam de usar a palavra acaso, outros chamam de sorte, mas não é porque não é porque eu não consigo explicar que isso não tem uma razão. É que talvez
eu ou você ainda não conheçamos a explicação para isso. Eu não sou o dono da verdade, eu não tenho explicação para tudo. E até, às vezes, eu chamo de sorte. Mas, conscientemente, eu sei que quando eu uso a palavra sorte, é para dizer que é algo que eu ainda não entendo. Mas no dia que eu entender, eu passo a não mais chamar de sorte. Eu passo a chamar de consequência. Sim. Outra questão, Miguel, é errado um pai de santo cobrar um atendimento de cartas, búzios ou etc., ou cai no mesmo conceito do terapeuta? Tudo cai no conceito de propósito. Tudo cai no conceito de propósito e de finalidade. Entenda que o pai de santo, o terapeuta, o tarólogo, que eu acho que é a expressão que se utiliza hoje, cartomante, que é uma expressão mais antiga, não quer dizer que porque ela cobra, que ela é desonesta. Não é porque ela cobra que ela é desonesta. O que eu quis dizer lá no começo, que talvez alguém tenha interpretado mal, é que a chance de quem não cobra ser algo voltado para o bem é muito maior, é uma questão matemática e racional da coisa. Mas não quer dizer que seja errado, porque muitas vezes esse é o meio de vida dele. Muitas vezes a pessoa empenhou dinheiro nisso. Um terapeuta gastou dinheiro para aprender, ele gastou tempo dele. E ele faz isso, ele dedica o tempo dele a isso. E o tempo é dinheiro, como diz a expressão. O que ele faz disso e como ele faz isso é o que determina se é certo ou se é errado. Perfeito. Existem alguns pais de santo, isso não é uma questão aqui, que efetivamente cobram, principalmente a leitura de búzios, né, sendo o pai de santo, para a manutenção da própria casa que ele sustenta, né? Então, ele faz isso, ele utiliza o tempo dele e a crença religiosa dele para trazer esse financiamento para casa. O que acontece é, muitas vezes um pai de santo, muitas vezes um pai de santo, ou mestre da casa, dê o nome que quiser, Babalorixá, pastor, ele quer se dedicar 100% a isso. Ele não quer fazer outra coisa, ele não quer ter outro trabalho. Ele não quer passar metade do dia dele vendendo panela, como eu fazia, e a outra metade se dedicando a isso. Ele quer fazer isso 100% porque ele gosta disso. Não é porque ele vai, muitas vezes, ganhar mais dinheiro ou não. É porque ele quer se dedicar realmente a isso, porque ele sabe que isso é o propósito dele. E ele tem que viver. Ele tem que viver. Ele tem que pagar as contas dele. Ele tem tantas contas quanto qualquer um. E ele vai tirar dinheiro de onde? Muitas vezes, as pessoas não estão dispostas a doar nada. As pessoas querem mamar. Quer tudo de graça, mas não sabe que o cara tem conta para pagar. E se as pessoas não entendem essa linguagem, não entendem que a pessoa precisa sobreviver, por que não cobrar? A questão é o propósito disso. Volto a dizer, o dinheiro ele é só um mecanismo. O dinheiro é só um fomentador. O que se faz disso é o que realmente importa. é isso mesmo. Isso vale para tudo. Vale para pai de santo, vale para cartomante, vale para um pastor, vale para um padre, vale para tudo. Inclusive para um médico. Isso mesmo. Outra questão é, ainda na questão do envolvimento emocional, não seria tendenciosa a interpretação das cartas para si mesmo? Da mesma forma que eu respondi ao rapaz lá da questão da fé e da sorte. É a mesma coisa. No começo, talvez seja. No começo, sim. Você vai ver aquilo que você quer acreditar, porque é mais fácil, né?
A pessoa se faz de cego, como dizem, né? Você vai acreditar naquilo que você quer. Então pode ser tendencioso, sim. Pode ser? Pode. Só que isso é um mecanismo de aprendizado também. Porque você vai aprender com os acertos e com os erros. A cada dia que você tira as cartas para você, você vai ver aquilo que você acertou, vai ver aquilo que você errou. E aí você vai aprender a reconhecer o que funciona, aquilo que não funciona, e a cada dia você fica melhor. Mas é uma questão de prática. Na verdade, uma leitura para si mesmo é mais para você ou confirmar um pensamento ou escancarar algo que está oculto. Sim, E sim. cabe você saber isso ou Decidir. não. É, É de poder da decisão. perfeito. Outra questão, Miguel. Li que com o baralho cigano é importante ter algo como troca, por conta da energia da cultura cigana, da prosperidade. O que você acha disso? Eu acho fundamental. Para quem já passou comigo, sabe que a pessoa que passa comigo, a gente firma um acordo. Dinheiro para mim não serve para nada, certo? É inútil. Até queria ter, mas se eu tivesse não ia ter onde gastar. Então, eu firmo um pacto com a pessoa, sempre. Você quer me ajuda? Eu te ajudo. Mas você precisa se ajudar. Você precisa fazer a sua parte. Porque e quem passa comigo sabe disso. Eu deixo isso muito claro, muito claro. Se você se ajudar, eu te ajudo em dobro. Mas se você não se ajudar, esquece, eu vou ficar calado. Essa é a troca. Sempre existe a troca. Isso é fundamental. Eu escolhi esse mecanismo de troca. Essa é a minha escolha. E cada um escolhe o que melhor favorece a troca. Para mim, é essa. Eu não abro mão. Perfeito. Uma outra questão, saindo um pouco, é possível através das cartas descobrir quem é o orixá de frente? Possível é, mas para que isso importa? Volto à questão do benefício. Me convença qual é o propósito de você saber qual é o seu orixá de frente. Vai te fazer mais bonito? Vai te fazer mais feio? Vai mudar você? Não é isso que vai mudar você. Não é saber o seu orixá de frente, saber qual é a entidade que você trabalha, porque em cada cultura é uma coisa diferente. Ah, eu preciso saber o nome do índio que trabalha comigo, de qual tribo ele é. Que diferença isso faz? A diferença é o que você vai fazer com isso. Isso tem fundamento? Qual é o benefício disso? Se tiver benefício, ótimo. É possível sim. Mas se não tiver benefício, não sou eu que vou fazer. Muito bem. Mais uma sobre a questão da leitura para si próprio. Fazendo a leitura para si próprio, não reagirmos, na maioria das vezes, como autossabotagem? Volto a dizer, se você quiser enxergar só aquilo que você quiser enxergar, isso vai ser em toda a tua vida. Não precisa ser só no baralho. Isso vai ser em tudo. Se você é uma pessoa orgulhosa e acha que você está certa, você só vai enxergar que você está certa sempre. E quando você tirar o baralho, você vai continuar sendo uma pessoa orgulhosa e vai achar que o sol sempre está brilhando para você. Você nunca vai enxergar o lado sombra do sol. Isso vale para tudo, não precisa do baralho. Isso é em todas as áreas da tua vida. Eu usei o orgulho como exemplo. Sim, eu estava pensando aqui sobre uma pessoa depressiva e que fala assim: como será o meu próximo trabalho? E sai um sol. E a pessoa fala: ai meu Deus do céu, eu vou trabalhar com muita gente vaidosa. Né? Ela não consegue interpretar de uma maneira correta. Exato. Aí é autossabotagem. Aí é autossabotagem.
Perfeito. Ainda agradecendo, agora uma última questão. Miguel, como posso exercitar a minha intuição na leitura do baralho cigano? Prática. Quanto mais você pratica, mais você confia, porque mais você aprende. E o baralho acaba sendo uma extensão da sua mão, uma extensão da sua energia, uma extensão da sua energia, que combinada com a do consulente, simplesmente é revelada através do baralho. Isso requer prática. Como tudo, o desenvolvimento mediúnico é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Quanto mais você pratica, mais você desenvolve, mais você estuda, mais confiança você ganha e você deixa fluir. Você deixa acontecer. Você se torna mais silencioso. E o silencioso não quer dizer que não é para falar. Você deixa as coisas acontecerem. Isso é intuição. Perfeito. Aqui terminaram as questões, Miguel. Ainda bastante agradecimento a todas as questões que você deu, mas as informações aqui acabaram. Então encerramos por hoje. Você decide. Chegou mais uma. Pronto. Na Umbanda e Candomblé, a leitura é feita pela mãe ou pai de santo através dos búzios. Isso quando o filho de santo é batizado e cuida da sua coroa. Ah, não, isso foi só uma informação. Isso também não é uma regra. Também não é uma regra. Isso também não é uma regra, porque cada local tem as suas regulamentações próprias, como tudo. Mas sim, tem lugares que funcionam assim. O resumo final, Miguel, aqui nessa história como um todo, é pouco importa qual oráculo que você pode manipular ou consultar. O que importa é que você queira ouvir a verdade e assimile essa verdade sempre, né? Sim, sim, porque não adianta nada. Porque às vezes não precisa nem de oráculo para isso acontecer. Às vezes nem tem oráculo, as pessoas conversam com a gente e às vezes eu saio da consulta com a pessoa e eu não falei nada, porque ela já veio com a pergunta e veio com a resposta. Se ela veio com a pergunta e com a resposta, para que ela precisa da minha opinião? Para que ela precisa da opinião de um amigo? Para que ela precisa da opinião da mãe? Para que ela precisa da opinião do oráculo? É a mesma questão. Isso vale para tudo na vida. Perfeito. Miguel, aqui agora efetivamente acabaram. Se você quiser fazer um fechamento, fique totalmente à vontade. Bom, vamos fazer o fechamento. E a primeira coisa eu quero agradecer pela oportunidade dos dois lados, tanto do lado material, que é representado por vocês, que acompanharam essa transmissão de hoje. Eu espero que tenha sido muito esclarecedor. Eu espero que ajude a vocês de alguma forma no vosso aprendizado, nas vossas decisões e no vosso discernimento. E agradecer aos amigos do meu lado aqui por terem permitido essa oportunidade que resultou em tudo isso e que eu tenho certeza que para muitos, e arrisco a dizer até a grande maioria de quem participou, tanto do lado de cá quanto do lado daí, agora estou meio confuso, porque eu nunca sei qual que é o meu lado de verdade, porque quando eu estou aqui, quando eu estou lá, eu estou lá, mas dos dois lados, eu tenho certeza que muitos, a grande maioria vai tirar muito proveito disso. E eu gostaria de encerrar hoje com a oração de Santa Sara, da forma com que a minha mãe me ensinou. Que é mais ou menos assim. Santa Sara,
Tu que és a padroeira dos ciganos e dos andarilhos, nos cubra com seu manto celestial. Nos proteja de todos os infortúnios da vida. Nós que somos filhos do vento, da lua cheia, das ondas do mar, que a vossa sabedoria sempre ande conosco. Ajude aos aflitos, traga a paz àqueles que não estão tranquilos, traga saúde aos enfermos, traga paciência àqueles que não a possuem e sabedoria àqueles que ainda se encontram na escuridão. Ajude-nos em nosso caminho, para que possamos superar todos os infortúnios da vida. E que seu amor esteja sempre conosco. Que assim seja. Amém. Sim, sim. Mais uma vez eu agradeço a todo mundo que participou. Agradeço muito a você por fazer funcionar muito bem. E é bom que o pessoal saiba que o Marcos existe, não é? Isso, não é só o Inácio que aparece desse lado. É isso mesmo. Muito obrigado a todos. E até Obrigado. a próxima. Boa noite, Miguel. Até a próxima. Boa noite.